Olá, meu nome é Ruth Assunção Ferreira Silva. Então, eu gostaria de vir aqui com muita alegria, dar o meu testemunho de uma filha da divina vontade, graças ao nosso bom Deus, que é maravilhoso de ter trazido essa graça tão grande, que é difícil até de falar, né? Fico emocionada só de falar mesmo, porque é algo muito, meu Deus do céu. Sabe o que é o céu na terra? Sabe o que é você descobrir Deus de um jeito que você não imaginava? É assim que eu me sinto, sabe? Como uma pessoa que encontrou a maior riqueza de todas e a maior riqueza e que eu pensava em algo grande, né? Mas não imaginava que existia. Eu sentia, né? Uma dor muito grande, um desejo muito grande, algo que falava assim, meu Deus, eu tenho uma dor que não tem nome. É o que eu falava antes de conhecer a divina vontade. Tem um vazio tão grande dentro de mim e uma sede tão grande dentro de mim, mas não tem nome, não tinha como eu dar nome para aquilo, né? E eu chorava muito por esse dom sem saber que existia. Eu chorava por isso, chorava muito, mas muito mesmo. E eu olhava para o céu, eu olhava para... Às vezes eu ficava assim, sabe, no portão de casa, na rua mesmo assim, olhando para o céu assim, sabe? E ficava, meu Deus, que eu tô, que é isso? Que é isso? Parece que eu tenho um desejo do infinito dentro de mim, né? Não tem nome, então é o infinito, né? Porque é algo maior do que eu, maior do que o mundo, maior do que tudo. Nada podia preencher aquilo, nem achava que ter namorado era o suficiente, não era, né? Qualquer plano, como uma pessoa jovem que sonha, que deseja, mas faculdade, os estudos que eu fiz, trabalho, né? Família, coisas, nada podia preencher aquele vazio, né? Então eu fiquei por um tempo deprimida, né? Deprimida porque eu queria encontrar e eu não sabia o que era. Então eu parecia assim que não tinha resposta para aquilo, né? Mas aí então eu encontrei, né? Primeiro chegou para mim por meio a divina vontade, o conhecimento da divina vontade começou pelo relógio da paixão, né? E aí eu fiz esse encontro profundo com as chagas de Jesus. E isso já foi uma libertação profunda, porque eu era muito egoísta, pensava muito nas minhas dores, muito. E aí eu comecei a pensar na dor de Jesus. Eu comecei a olhar para Jesus. Eu tinha muitos bloqueios no meu coração para Deus, mesmo amando a Deus, mesmo caminhando na igreja desde jovem, assim, desde bebê, né? Caminhando na igreja, mas eu tinha muitos escrúpulos, muito escrúpulo de tudo, né? De ver pecado em mim constantemente e nas pessoas também, o tempo todo, julgando, 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 julgando. Eu tinha muito escrúpulo com tudo, né? Era muito dura comigo e com os outros, né? Enfim, eu tinha muitos fechamentos, muito bloqueio, muita desconfiança, né? E de que Deus me amava, de que estava na minha vida. E tudo que eu fazia lá no fundo ainda ficava aquele sentimento de que Deus não estava feliz, né? E ficava aquele desejo muito grande de agradar a Deus. Um desejo gigante de agradar a Deus. Demais, né? Então eu tinha isso no meu coração. Sempre amei Jesus, mas eu nunca amei Jesus tanto quando Ele próprio começou a amar dentro de mim, porque eu fazia com a minha força. Fazia com o meu esforço humano, que eu achava que eu que tinha que esforçar para fazer, né? Eu era apegada àquilo de eu confiar em mim mesmo para amar. Então eu fazia muitas regras, buscava muitas regras, mas no sentido de me forçar a amar, né? E aí eu descobri um Deus que na verdade tudo é Ele que controla, não era eu, né? Mas eu não sabia, né? E que tudo que eu perguntava, tudo que eu questionava, tinha uma resposta, tinha um para quê, né? Que na época eu não entendia. E que o vazio que eu sentia era porque faltava ele mesmo, preenchendo, né? Não só preencher no sentido de ir lá na igreja e lembrar dele, mas ele realmente reinar dentro de mim. E ele mesmo não permitiu que muitas coisas reinassem para ele tomar esse lugar. Então, a minha maior descoberta é descobrir que o Senhor preservou meu coração de muita coisa para Ele tomar esse coração,
né, tomar esse coração. E aí, então, as 24 horas da paixão fez refletir muito, e aí eu fiquei muito, vi o nome, né, Luísa Picarreta, e sempre gostei de estudar os santos, né, falei, quem é Luísa Picarreta, né, comecei a ver, né, e quando eu vi falar livro do céu, essa palavra, livro do céu, meu Deus do céu, só o nome, só o título me deixou encantada. E aí eu fui ver, né, o livro do céu e comecei a ler sem entender mesmo, pegando assim para ler. Encontrei o site, né, www.livrodoceu.com.br e aí eu fui lendo, e aí eu encontrei 31 Dias com Maria, né, que é esse livro aqui, maravilhoso demais. E aí eu fui ler, eu fui ouvir um vídeo, né, um vídeo que eu fui ouvir de Nossa Senhora, o chamado dela para as criaturas para viver na divina vontade. E quando eu vi, meu Deus do céu, eu chorei tanto, mas tanto, meu coração queimava, ardia de amor por cada palavra que eu ouvia dela. Meu Deus. Nossa Senhora, meu coração ardia porque eu senti ela me chamando, né? Eu senti ela me chamando, né? E eu sempre fui muito ligada a ela, né? Muito ligada a Nossa Senhora. E assim, eu ficava louca quando ela pedia alguma coisa. Ficava louca. Ver ela e Jesus querendo as coisas me deixava louca. Sempre me deixou louca, né? Porque lá no fundo eu tinha um desejo de corresponder. Mas eu contava comigo. Eu não entendia que era com a vontade dele, que era ele vivendo em mim. Eu pensava que era com a minha vontade, com aquela coisa de jovem, impossível, que quer fazer tudo, que quer viver o radical de se entregar e tudo, né? Aquela coisa toda assim, sabe? Mas eu entendi que não, que eu tinha que esvaziar de mim mesmo para ele reinar. E como eu descobri esse esvaziar de mim mesmo? Através do livro do céu, né? Esse livro aqui maravilhoso, né? Esse tesouro, né? A gente tem eles disponível em PDF, mas já está começando a fazer a tradução, graças a Deus, né? E o livro do céu, meu Deus, o que falar do livro do céu, né? Só que a minha experiência com o livro do céu foi assim, de começar o livro do céu, começar assim, rever a minha própria vida e ver coisas que eu fazia errado. Eu fui aprendendo, percebendo que eu fazia errado. E precisei aceitar isso. Precisei aceitar isso, porque o jovem, né? Eu pensando nos jovens, né, agora, quando ouve, não gosta que ninguém diga para eles que estão errados. Não gosta que alguém diga para eles, mas o Senhor me ensinou assim. Trabalhou na minha cabeça desse jeito, né? E ver que os pensamentos de Deus, eu achava que não podia saber. Porque eu sempre ouvia falar assim, é mistério, não pode conhecer, né? Então, você tem ideia da felicidade de conhecer a Deus? Porque eu fico pensando, mas só lá no céu? Então, sabe o que é você ouvir o próprio Deus falando da vontade dEle, do plano dEle? E aí as respostas para muitas perguntas, né? Os pontos começam a se ligar, sabe? Aí você percebe muita coisa. Então, assim, o livro do céu, no início, a minha experiência com o livro do céu foi de quebras, né? Precisou quebrar muita coisa aqui dentro do coração, de pensamentos errados, né? Da forma de ver e encarar a vida, né? Cheia de muito, sabe, mimimi, muito não me toque, né? Culpando todo mundo, dizendo que os meus problemas, né? Os meus traumas, tudo era por causa de pessoas, por causa da minha história. E aí Jesus vai já de início, né? Já te leva, meu Deus do céu, de início Jesus já te leva a isso. Jesus já te leva lá do início do livro do céu para a sétima morada, né? Porque aí você vai entendendo a sua alma, você vai entendendo por que sabe essa resposta?
Por que que eu me sinto tão culpada, né? Por que que eu culpo tantas pessoas? Por que que tudo me machuca? Por que que eu não aguento nenhuma dor, não aguento passar por nada? Por que que tudo me frustra, né? Por que que eu sempre tô triste, eu faço as coisas, mas sempre sinto um vazio? Por que que eu, sabe, coisas assim que você não tem resposta. Então você fala que é o demônio, você fala que é as pessoas, você fala que é as coisas, sabe? Mas aí você descobre, né, que é por causa da vontade humana, fora da de Deus, porque a nossa vontade humana foi feita para ser unida a Deus. E aí você descobre a beleza, a feiura do que é a vontade humana sem Deus, mas você não fica só na tristeza de descobrir isso. Porque se você ficar só nisso, você se sente assim, muito culpado, muito pecador, muito miserável, muito tudo de ruim que você pode imaginar. Mas aí Jesus fala, mas comigo, reinando, com a minha vontade, você, como foi criada por mim, é maravilhoso. Né? Você é minha imagem e semelhança. E eu não gostava de mim. Então imagina o que é ouvir que eu sou amada por Deus. Porque antes eu não sentia isso, né? Eu ficava sempre me auto-julgando, me sentindo rejeitada, né? Então sabe o que é você ouvir Deus falar, sabe? Que te ama e te contar do plano dele, lá do início, né? E onde entra cada ser humano. Aí nossa, meu Deus, eu comecei a me apaixonar pela ordem, eu comecei a me apaixonar pelas coisas do jeito de Deus. Eu comecei a sentir repugnância da vontade humana sem Deus. Então, aí o que o Senhor nos convida nos escritos, né? A renunciar a isso, porque a gente não foi feito para isso. A gente não foi feito para ficar no nosso mundinho de opinião, de pensamentos, de apegos, de coisinhas, de não aceitar nada que acontece. Aí eu entendi que eu deveria ver as coisas de um jeito diferente. O que me acontece é a vontade de Deus. E Deus está ali, e Ele está perto, Ele está naquela situação. Ele está nas pessoas que vivem comigo. Ele está nas circunstâncias. Ele está falando comigo através delas. E aí no livro do céu você descobre como Deus se comunica. E você aprende a falar com Ele também. Você aprende como se comunicar com Ele. Você aprende o que... Sabe o que é você ouvir Deus falar o que Ele gosta mesmo? Sabe? Quando é uma intimidade, que igual você sentasse com a pessoa e fizesse a entrevista. O que é que te agrada, Senhor? Você sentasse com ele para tomar um café, uma conversa. O que que te agrada, Senhor? O que que te agrada aqui que o ser humano seja, viva? Como? Aí ele fala, filho, você foi feita para minha vontade. Sabe o que que é isso? Então, nesses escritos, você descobre Deus na sua vida e na história e em tudo que acontece. Você começa a ver as coisas que antes você só via como problema. Só que com a luz de Deus, gente, muda. Eu não tenho saudade das minhas opiniões. Então, é aquilo que eu falei, o jovem às vezes quer a sua opinião, mas quando você ouve ele e os princípios dele, né, e as coisas do jeito que ele vê, você passa a amar a verdade dele, você passa a se tornar o que ele é também. Entende? Você passa a ter a mesma linguagem de Deus. E você passa a amar essa língua. E saber que você aqui na terra pode falar essa língua. Você pode hoje falar essa língua. Sabe o que é isso? Você hoje poder falar essa língua, essa mesma língua que a serva de Deus, Luísa Picarreta, né, italiana, nascida em Corato, foi escolhida por Deus para ser, né, a propagadora desses escritos, né, quem escreveu tudo que Jesus pediu, né, que levou ela para entender esse propósito. Ela foi a depositária de todos esses conhecimentos e isso tudo colocado em um livro gigante, né, 36 volumes, 100 páginas cada um, de muita vida, de muito amor. E não só ela, após ela, um exército que ele convoca. Ele chama toda a criatura para retornar para casa. É aquele pai que vem atrás de você, através desses escritos, e te chama a voltar para casa, te acorda para a vida. E eu achava, né? Eu achava assim que essas coisas não têm resposta, não via sentido nisso, né? Então, e às vezes eu pensava assim também, algumas pessoas, né? São mais felizes que outras e pronto, né? Então,
De repente, o vazio que eu sinto é porque eu sou infeliz, mas eu não sabia porque eu estava infeliz. Na verdade, toda criatura, de verdade, sem essa união com a vontade de Deus, não é feliz de verdade. Porque aí eu descobri o que é a verdadeira felicidade. Sabe, eu não dormia, né? E quando eu passei a estudar, porque aí é muita dedicação, e a partilhar, e não sozinha, né? Em comunidade, ouvindo as pessoas que o Senhor colocou no meu caminho para me orientar, que são Jesus na minha vida, né? E eu abrindo a minha vida, deixando a minha vida ser esse livro, né, aberto. E deixando Jesus fazer. Nossa, Jesus fez um trabalho intenso de purificação dentro de mim, de muito trauma, de coisa que eu pensava que eu não ia superar, mas não fui eu. Gente, se perguntar assim, o que você fez? Aí é que tá. Ele fez, mas eu precisei querer, me abrir, desejar, né? Estudar, conhecer, né? Eu precisei, mas não é assim, Deus faz e você fica de braço cruzado, não, né? Ele te mostra o que tem que mudar. Ele fala, larga a mão desse pensamento aí, olha o meu pensamento. Para de reclamar desse sofrimento, olha o que eu falo do sofrimento. Então você encontra a resposta para tudo na vida. Por que os sofrimentos? Mas o que o Senhor faz através deles? A beleza da cruz, né? O renunciar a si mesmo, esse seu nada. Meu Deus do céu, é tão sagrado isso, de ser o nada. Porque o escrúpulo que eu vivia era justamente porque eu achava que eu tinha que ser alguma coisa. Eu achava que eu tinha que dar alguma coisa de mim, entendeu? E esvaziar de mim mesmo fez entender que era Ele em mim, através de mim, que era Ele mesmo fazendo através de mim. Não era eu dando alguma coisa, entendi o nada que eu sou, mas ao mesmo tempo tudo que Ele é. E esse nada é para unir ao tudo, para Deus viver na minha vida hoje, o céu na terra. Sabe o que é isso? O céu na terra. Então, a paz que eu vivo por esses escritos, as verdades. Hoje, se perguntar, você dorme? E muito bem. Você descansa? Muito bem, né? A paz que eu vivo mesmo em meio a situações. E o amor que eu sinto em estar na vontade de Deus, no estado de vida, que eu custei me abrir ao estado de vida, e foi através da divina vontade, foi através desses conhecimentos que eu comecei a me abrir ao estado que Deus me chamou, me abrir ao matrimônio, né? Porque no começo eu casei, mas ainda muita coisa no meu coração não estava aberta para isso, não estava aberta para o amor, não estava aberta para doação, não era muito de doação, eu era mais de querer receber. E na divina vontade eu aprendi que ser imagem e semelhança de Deus é doar, não é pensar em si. Sabe o que é esquecer de si mesmo? E aprender isso na vida, na prática, né? Ver as pessoas em Deus e amá-las em Deus e amar dizendo a verdade para elas. Amar sem querer passar a mão na cabeça, amar do jeito divino elas. Me fez muito mais livre. Aí você me pergunta, Ruth, você não tem mais nenhum problema, então é tudo perfeito? Não. Só que você aprende a entender uma coisa que a gente aprende, né? Através da vida na divina vontade, aprende através desses escritos, né? É que a gente não pede Deus para nos livrar de nada dos nossos problemas, não. Só que a gente não encara conosco mesmo, né? Encara sendo outro Cristo. Jesus continua a vida dele em nós, vivendo. E Jesus não ficou privado de problemas, de sofrimentos, né? E através disso, olha grandes coisas que ele fez. E nós nunca vamos nunca vamos calar isso, deixar de declarar isso. A verdade desses escritos, né? A verdade do que Jesus fala da cruz, do que é a cruz, do que é o sofrimento, é pura luz. Se você entender, olhando para a verdade, olhando para Deus. Eu amo, sabe? Eu amo toda vez que eu aprendo, cada dia que eu aprendo o que Deus pensa, eu amo pensar do jeito dele, eu amo copiar o meu Criador, eu amo copiar ele, eu amo ter ele como a minha referência, como meu tudo, como meu pai. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, mesmo diante dos problemas, eu aceito o que me acontece, eu entendo o para que acontece através dessas verdades. Eu aceito, porque serve para reparar a justiça de Deus, serve para reparar a Deus, serve para me fazer atos opostos ao que as criaturas fazem.
E antes eu não sabia. Eu dava orações que eu queria, eu dava atos que eu queria, coisas que eu queria, do jeito que eu queria. Eu era muito preocupada com o exterior, eu era muito preocupada com mostrar virtude externa aos olhos das pessoas. Por isso eu ficava nervosa na igreja. Eu ficava nervosa na igreja se a comunhão fosse na mão. Eu ficava nervosa na igreja se não tivesse, se as mulheres tivessem de calça, porque eu também achava que eu tinha que ser desse jeito. Eu preocupava com transparecer e preocupava com o que os outros diziam de mim, mas eu não fazia aquela reflexão. Mas e o que o meu Criador pensa? O que o meu Criador deseja? E Ele fala conosco, e Ele está no meio de nós. Esse Deus encarnado não se foi, Ele está no meio de nós, essa verdade. Então, sabe o que é isso? Isso é céu, isso é vida em abundância. Essa é a vida plena. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu te convido, né, a conhecer, a se abrir o dom da divina vontade, a conhecer tudo o que Deus fez por meio dessa serva Luísa Picarreta, né, tudo o que Ele revelou sobre o dom da divina vontade. Né, você começa a fazer nos 31 dias com Maria, tá? Você consegue tudo no site, consegue também comprar facilmente esse livro, e muitas lojas católicas têm, tá? O site é www.livrodoceu.com.br. Você consegue em PDF também todos esses escritos, tá? Do Livro do Céu nesse site, e no site Divina Vontade no Brasil também tem, tá? O nosso canal Fiat Voluntas Tua Brasil, eu te convido. E para você entender melhor e conhecer mais, nós vamos ter um Kairos maravilhoso em dezembro. Deixa eu ver aqui, confirmar para você, dia 8 a 10 de dezembro vai ter um Kairos e nós vamos falar sobre o Livro do Céu. Olha que bênção! Então é uma oportunidade para você conhecer mais, ouvir os testemunhos e conhecer mais sobre esses escritos, né? Então eu te convido, meu irmão, a fazer essa jornada. Não perca tempo, meu irmão. Esse chamado é para todos nós. É maravilhoso. O Pai está nos chamando de volta. Quando você estudar, você vai ver tudo que Jesus e Nossa Senhora fez para alcançar esses filhos. Tudo que eles sacrificaram. O sofrimento deles é muito digno, é muito santo, gente. É voluntário, é sacrifício de amor. Então, o mais lindo na Divina Vontade é isso. Nós estamos aqui voluntariamente, dando a nossa vontade humana, é um sacrifício de amor. É amor, é felicidade. É felicidade, gente. Nossa Senhora, pode ter os problemas que for, mas sabe, você não busca em você a força, né? Você não vai para o humano, para a terra. Você vai para Deus, sabe por quê? Porque a paz, a luz só vem de Deus, sabe? Então ele rege, ele cuida, ele te acalma, ele te dá força para superar qualquer coisa. Eu superei traumas, que eu já fui muitas vezes em psicólogo, muito tempo me tratando e muitas terapias com psicólogos diferentes, porque eu me frustrava com um e procurava um outro. E mesmo assim, eu não conseguia, entendeu? Então, através da verdade, a verdade me curou dos mimimi das coisas, porque eu aprendi a encarar a vida. Eu aprendi a parar de ficar culpando as pessoas, de ficar vendo meu passado como um problema, culpando a minha história. Eu comecei a perceber Deus na minha história, através desses escritos, através dessas verdades. Eu percebi a ação de Deus, o livramento, o porquê certas coisas Deus não permitiu na minha vida, a proteção dele, né? Então, é o mesmo para as pessoas, não é só para uns, é o mesmo na vida de cada pessoa, tem um para quê de tudo. Então, aí eu aprendi que tem uma divina vontade, através desses escritos, eu aprendi que Deus está em tudo na minha vida, e eu achava que Deus só poderia estar na minha vida se eu estivesse na igreja, se eu estivesse em algum momento de adoração, se eu estivesse em algum momento assim, que eu me sentisse agraciada para Ele estar comigo. E depois eu percebi que não, que Ele está em tudo, né? E que Ele olha tudo, né? Então que Ele está comigo, que eu não poderia respirar se não fosse por Ele. Sabe o que é isso? Você descobrir isso, né? Um Deus tão próximo de você, você aprende a agradecer por coisas que você nunca agradeceu antes. Nunca, nunca. Porque quando a gente só olha para nós mesmos e para os nossos problemas, aí pronto, a gente não consegue ver beleza em mais nada. Você aprende a ver o amor de Deus através da criação. Você vê o amor de Deus aqui, fala de tudo no livro do céu que você pode imaginar, de tudo da vida. Do amor de Deus através da cruz, do amor de Deus através da criação, do amor de Deus através das pessoas,
te acontece, se você recebe um elogio, se você recebe um abraço, se você recebe um bolo que chega na sua casa que alguém te deu, Deus que te mandou, né? Você vai descobrindo o amor de Deus e você vai descobrindo também que as cruzes, apontamento, as situações que muitas das vezes não dão certo, tem um para quê também, tem um para nos proteger de nós mesmos, é um amor, é um zelo de Deus muito grande. Sabe o que é isso? Sabe? E você assim confiar, viver um dia de cada vez, porque eu era desesperada. E através desses escritos eu percebi que não está no meu controle. Esse carro da vida, quem dirige é a vontade de Deus. E eu comecei a ver a beleza que é do abandono em Deus. De você se abandonar em Deus e deixar Deus conduzir a sua vida. Então as coisas não foram mudando na minha vida por causa de mim. Foi mudando por causa de Deus. Ele foi conduzindo. E foi conduzindo as pessoas ao meu redor também. A vida do meu esposo. E eu fui vendo Deus regendo, Deus cuidando, né? Antes eu era ciumenta demais, porque eu achava que eu que tinha que controlar. Depois eu percebi que não está ao meu poder, né? Eu faço a minha parte, falo a verdade também. Falo porque Jesus é assim, mas ao mesmo tempo eu sei que é Ele que cuida dos corações, é Ele que rege. Então sabe o que é isso? Que apesar de tudo, eu sei que Ele cuida. Antes eu ouvi o Evangelho dizer, olhai as aves do céu, não semei, não ceifam, mas Deus cuida delas. Se Deus cuida delas, não fará mais para vocês, por vocês, homens de pouca fé. Só que eu ouvia, entrava aqui, saía aqui. Agora sabe o que é você viver isso na íntegra, na realidade? E você vê, Deus é que cuida, você se abandonar como uma criança nas mãos de Deus, né? Meu Deus do céu, não tem coisa mais linda. E você poder, mesmo pequena, simples, mas se oferecer a Deus os atos de cada dia. Eu não achava que eu podia oferecer os meus atos, porque eu via os santos e tinha muito ciúme deles. Então eu pensava que para oferecer para Deus as coisas, tinha que ser igual a eles. Tinha que ser coisa extraordinária, porque eu achava que a ação de Deus só era dessa forma. E aí, quando Deus fala aqui no livro do céu da pequenez, que Ele não olha a quantidade de obras, mas o amor com que se faz, a beleza da reta intenção, de você fazer as coisas com intenção, que é mais do que a quantidade de obras. Meu Deus do céu, sabe quanta coisa foi mudando aqui dentro? Precisou destruir muita coisa, muita coisa. Muita coisa que tinha aqui dentro de resistência. Só que ele foi fazendo isso de um jeito amoroso. Conforme eu fui me abrindo, ele foi me mostrando, Ruth, tem que mudar isso agora. Aí ele foi, Ruth, agora é hora de mudar isso. Agora é hora de mudar isso. Agora é hora de mudar isso. Ele não traz tudo de uma vez, através dos escritos, você vai... É muita luz. Mas você vai recebendo de goles em goles, conforme a sua abertura. Então ele tem um cuidado muito grande com essa santidade e com você nessa santidade, né? E tem cuidado com essa santidade dele, né? E como ele sabe, dentro da nossa pequenez, então ele vai trabalhando aos poucos. Então, um dia você aprende outra coisa, outro dia, e todos os dias é lindo, todo dia tem alimento. Sabe o que é você estar constantemente sendo alimentado por Deus, alimentando a sua alma? Gente, de uma forma que eu nunca me alimentei antes, e também participar da missa de um jeito diferente, participar, né, das situações de um jeito diferente, como eu nunca participei antes, como eu nunca me abri antes, né, coisas que passavam despercebida, que eu não via Deus. E também entender, né, ser para Deus aquilo que Ele deseja, ser também um canal para Ele, para falar da vontade dEle, e para sentir os sentimentos dele também, quando ele traz as realidades difíceis, né? E aí você não pensar em você, que é uma coisa muito incrível que esses escritos mudam dentro de nós, né? É você aceitar, né? Sentir as dores dele, que às vezes ele permite você sentir uma angústia por causa de uma ofensa que está recebendo, né? De ver as verdades dele não sendo consideradas, né? E você sente as dores dele no seu coração, né? Então, se você se torna um anjo consolador, alguém que ele pode contar aqui na terra, alguém que ele pode trazer coisas e ele vai ver esse filho, não, esse filho confia em mim, esse filho me ama, esse filho vai aceitar o que eu tenho para dizer, o que eu tenho para trazer, né? Esse filho não vai me rejeitar, né?
E às vezes ele traz coisas assim, amarguras também, né? E você sente, mas você aceita passar por isso. Ele cura, né? Você não tem mais aquele pensamento em si mesmo. Meu Deus, se eu tô tendo agora esse pensamento ruim, é culpa minha, que eu fiz um pecado, eu fiz alguma coisa. Você não tem dessa, não tem dessa. Antes eu tinha tanto pensamento de pecado que era direto no confessionário, né? Mas por uma, como que fala? Escrúpulo, por um escrúpulo terrível, né? Que não me deixava calar, eu não conseguia ter. A minha cabeça era muito cheia de coisa, muita imaginação, muito medo, muito assim. Eu ficava me vigiando o tempo todo, eu mesmo querendo controlar as coisas. Eu não conseguia acalmar a cabeça. Se alguém fizesse uma cara para mim e demonstrasse que tá chateado comigo, eu já ficava super mal. Eu já ficava super mal. E eu sentia Deus me vendo, mas sempre me vendo assim, sabe? No sentido assim, sempre com aquele olhar só vendo o pecado de mim 24 horas. Porque eu tinha uma desconfiança no coração, uma impureza, né? Uma impureza, que isso era impureza. Porque antes eu preocupava com a modéstia externa, mas o meu coração tinha essa impureza em relação a Deus, vendo Deus me olhando pecadora, né? Vendo Deus me olhando horrível, né? Mas aí, então, através da divina vontade, eu fui entendendo de verdade, né? Separar realmente o que é pecado e o que não é, mas realmente, né? Entendendo e entendendo também, né? O amor de Deus, entendendo também essa de me libertar dessa cadeia de pensamentos que eu não conseguia, né? E percebendo assim, assumir a responsabilidade das coisas, sabe? Parar de ser mimimi, que culpa todo mundo, que culpa o professor, que culpa os colegas, que culpa o pai, que culpa a mãe, que culpa o marido, que culpa tudo e todos, mas que não se responsabiliza por nada. Eu percebi a culpada. Eu reconheci, eu aceitei. Esse é muito importante, né? E aí o Senhor pede para a gente, através da divina vontade, ordenar a nossa vida, né? Tudo que está em desordem, corrigir, né? Fazer, sim, uma boa confissão, limpar a alma, se esvaziar de todos os pensamentos, de tudo que não é dele, né? De todas essas coisas, de pensamento em si mesmo, de mimimi, de escrúpulo, de apego, de tudo, para poder ouvir ele, porque eu não conseguia ouvir ele, porque minha cabeça, eu tinha pensamentos acelerados, é o que os psicólogos falavam. Síndrome do pensamento acelerado. Não descansava, não descansava, né? Essa cabeça. Eu não conseguia ouvir com atenção a palavra de Deus, não conseguia meditar. Eu fazia orações vocais, mas a parte de meditar era muito difícil, muito, porque eu tinha muita coisa na cabeça. E através da divina vontade foi purificando isso. Então, aí a minha cabeça, em vez de parar e pensar em mim, para parar de pensar assim, o que fulano tá falando de mim? Por que fulano olhou de cara feia em mim, para mim? Por que minha roupa tá feia? Por que fulano não sei o quê? Aí lembrando de coisa passada, olha o que fulano falou comigo, olha o que meu marido falou comigo, olha o que esse ciclano fez comigo. E ficava muito tempo nesse turbilhão de pensamento e a minha cabeça passou a ser esse território de Deus, território eucarístico, de eucaristia, de vida, onde Deus me alimenta com suas verdades e é alimentado também, né? Sabe o que é isso? Ele se ceiar, né, dentro de mim, porque através da meditação, né, que e a minha conversa com ele, e minha meditação ali com ele, eu meditando, pensando nas verdades dele, ele está sendo alimentado. E através dos atos que eu faço, que é pôr em prática as verdades dele, que é fazer aquilo que aceitar o que me acontece, aquilo que me é proposto, as situações que vêm, e fazer na divina vontade aquilo que deseja de mim. E aí é um alimento contínuo entre o Criador e a criatura, uma comunicação contínua, porque antes eu me correspondia só comigo mesmo, com meus pensamentos, com as minhas coisas, com meus sentimentos. Então eu saí da frente, né? Eu tirei o foco de mim, mas isso só foi possível por causa das verdades. A verdade liberta.
E a pior escravidão é a escravidão de si mesmo. É do eu, 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 eu. Eu é que sei, eu sou dona do meu nariz, eu e os meus pensamentos, eu e minha opinião, né? Eu tenho que ser eu mesma, né? Com o jeito que eu sou, não importa se eu sou doente, não importa se minha cabeça é cheia de escrúpulo, não importa. Que eu, né? Aquela coisa do e eu percebi, não, aqui é Deus. Então, esses escritos, né? Esses escritos tá se encarnalizando a cada dia na minha vida. Encarnalizando, virando vida mesmo, né? Ele assumindo o comando dos meus pensamentos. Sabe o que é ter os pensamentos do próprio Jesus? Largar os pensamentos humanos para ter os pensamentos do próprio Jesus. Ter os sentimentos dele no meu coração. Ter ele me guiando. Meu Deus do céu. Eu não tenho palavras para explicar o que é isso, né? Te deixo com água na boca para você fazer sua experiência também. Te convido, né, a se lançar, né, a se lançar nesse mar, o mar da divina vontade. Eu te convido a fazer essa entrega na divina vontade, né? E esse Kairos vai te ajudar muito, né, a se aproximar desses escritos. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe.